Eu jamais imaginei que um simples amanhecer de sábado pudesse reorganizar tudo que eu achava que sabia sobre minha própria família. Meu nome é Cássia, e a história que estou prestes a contar começou no exato instante em que percebi algo estranho. Algo pequeno, quase bobo, mas que fez meu coração parar. A porta da garagem estava aberta. Sim, apenas isso. Um detalhe que alguém de fora jamais notaria, mas que para mim carregava o peso de uma vida inteira. Durante 43 anos, meu marido Douglas nunca, absolutamente nunca, deixava aquela porta aberta à noite. Nem por esquecimento, nem por pressa, nem por nada. Era quase um ritual sagrado dele. Por isso, quando olhei pela janela da cozinha naquela manhã e vi o vão escuro onde a porta costumava estar fechada, senti um frio que me atravessou. Coloquei a xícara de café sobre a pia. Nem percebi que minhas mãos tremiam até ouvir o som da porcelana tocando metal. Caminhei devagar pelo quintal, sentindo a grama úmida sobre os chinelos, o cheiro de manhã fresca, o céu ainda meio rosado. Era o tipo de dia que Douglas adorava para mexer no carro dele. O nosso carro, na verdade, mas ele gostava de dizer que estava apenas emprestando para mim até que eu decidisse aprender a dirigir do jeito que ele sonhava me ensinar. Quando cheguei à porta da garagem, meu coração finalmente entendeu o motivo de tanto aperto. O carro não estava lá. O espaço vazio parecia maior do que a garagem inteira. Um buraco silencioso, profundo, quase ofensivo. O mesmo lugar onde aquele carro havia ficado encostado por 20 anos, presença constante como o próprio Douglas, agora era apenas um chão manchado de óleo. A bancada com ferramentas estava exatamente como ele deixou. Organizada, marcada, cuidadosa. O rádio antigo ainda repousava no canto. A caneca manchada, que ele usava desde que nos casamos, permanecia no mesmo lugar onde deixei após lavá-la pela última vez. Tudo igual, exceto pelo que realmente importava. Parei ali, tentando entender. Douglas havia partido há 8 meses. Um tempo que parecia ao mesmo tempo curto demais e longo demais. Eu ainda não tinha encontrado espaço no coração para mexer nas coisas dele. Era como se, enquanto tudo continuasse ali, ele ainda estivesse de algum jeito comigo. Mas agora, a ausência do carro fazia tudo parecer abrupto demais, real demais. Quando toquei no batente da porta para me apoiar, ouvi o barulho de um motor chegando pela rua. Reconheci antes mesmo de ver o carro moderno do meu filho, Jejanem, deslizando para dentro da garagem. Ele saiu do veículo como quem já sabia de algo que não gostaria de admitir. A postura inclinada, os olhos fugindo dos meus. Eu conhecia aquele comportamento desde que ele era criança e quebrava alguma coisa em casa. Mas dessa vez, algo estava diferente. E então, ao lado dele, desceu Valéria, a esposa que sempre se apresentava impecável, perfumada, elegante, como se tivesse acabado de sair de uma revista. Ela tinha aquele tipo de sorriso calculado, bonito por fora, mas incapaz de aquecer qualquer ambiente. Jejanem parou na minha frente. Respirou fundo e me disse com a voz quase sem vida: "Mãe, eu vendi o carro do pai." Por um instante, apenas o vento respondeu. Ou talvez fosse o silêncio ensurdecedor que tomou conta da minha cabeça. As palavras pareciam distantes, borradas, quase reais. Ele repetiu, como se precisasse reforçar a própria coragem. Eu vendi ontem." Valéria aproximou-se com passos firmes, pousando a mão no braço dele como se fosse uma coleira de seda. "Cássia, não estamos discutindo isso. Já está resolvido. Precisávamos do dinheiro para um compromisso importante." E então, ela falou as palavras que eu jamais esquecerei. "Vamos amanhã para Paris. É uma oportunidade única para o negócio da Valéria." Paris. O carro restaurado ao longo de 2 décadas. O último grande projeto de Douglas. Vendido por uma viagem.
Perguntei com dificuldade quanto Gejamin havia recebido. Ele respondeu 15 mil, como se fosse um valor perfeitamente razoável. Eu fechei os olhos. Respirei devagar como aprendi ao longo de anos como enfermeira. Inspirar, segurar, soltar. Mas o ar parecia insuficiente. Aquele carro valia muito mais do que dinheiro. Valia memórias, valia amor, valia uma vida. E ainda assim, Gejamin e Valéria entraram no carro e foram embora, deixando atrás de mim a garagem vazia e um silêncio que parecia gritar. Eu segurei firme o diário de Douglas, o último objeto dele que toquei naquele dia, e senti uma sensação que ainda não conseguia explicar. Algo estava errado, muito errado. Em mim, na venda, na história. E eu só descobriria a dimensão disso quando o telefone tocasse na manhã seguinte. Telefone que mudaria absolutamente tudo. Eu respirei fundo, tentando entender o que estava acontecendo diante dos meus olhos. O mundo continuava girando ao redor, buzinas soando ao longe, gente conversando na calçada, vendedores oferecendo água mineral no trânsito, mas tudo parecia borrado, distante, como se o tempo tivesse ficado mais espesso entre eu e o meu próprio filho. "Entra no carro comigo, Oliver." Minha avó saiu firme, apesar do desespero por dentro. "Mãe, não precisa disso, eu só estava passando por aqui." "Passando?" repeti, olhando para o saco de recicláveis que ele carregava. "Por favor, não tenta me proteger com uma desculpa assim." Ele fechou os olhos por um instante, apertando os dedos no plástico grosso do saco nas costas, como se aquilo fosse um escudo. Era como observar alguém que luta para permanecer de pé, mesmo quando o corpo já pede descanso. Aproximei-me mais, tocando de leve o ombro dele. "Vem comigo, pelo menos um café." Por alguns segundos, achei que ele fosse recusar. Oliver encarou a rua como se procurasse uma saída. Mas então suspirou, um suspiro tão pesado que pareceu sair do fundo da alma, e enfim concordou com um movimento lento da cabeça. O motorista abriu a porta traseira, mas Oliver hesitou antes de entrar. Olhou para as próprias roupas, cheias de poeira do dia inteiro, e murmurou: "Vou sujar o banco." "Filho," toquei o rosto dele com as duas mãos. "Isso não importa, você importa, só isso." Ele assentiu com um constrangimento quase infantil e finalmente entrou no carro. Assim que a porta fechou, meu coração acelerou tanto que senti até a ponta dos dedos formigar. O trajeto até a padaria mais próxima foi silencioso. Não o silêncio desconfortável de quem não sabe o que dizer, mas o silêncio de duas pessoas que carregam muito dentro de si. Oliver olhava pela janela, observando tudo com uma atenção triste, como se aquele mundo não fosse mais o dele. Eu, do outro lado, apenas o observava. Não com pena, mas com um sentimento mais profundo. A impressão clara de que meu filho estava se sacrificando por algo que não ousava revelar. Um silêncio cheio de significado. Quando chegamos à padaria, fui até o balcão pedir café, pão na chapa e água gelada. Oliver sentou-se numa mesa no canto, quase escondido, com as mãos entrelaçadas como se tivesse medo de tocar em qualquer coisa. Quando coloquei o prato à frente dele, ele apenas agradeceu com um aceno tímido, mas a forma como atacou o pão dizia mais do que qualquer palavra. Cada mordida denunciava a fome acumulada, dias de descuido, noites mal dormidas. Foi ali, vendo meu próprio filho comer daquela maneira, que senti o primeiro estalo, a primeira compreensão dolorosa. A vida tinha ensinado algo a ele que eu não sabia. O peso do silêncio pode destruir mais que a própria verdade. Deixei que ele terminasse de comer. Quando a xícara bateu no pires, eu enfim falei: "Agora me diz, o que aconteceu com você? Por que não me procurou? Por que sumiu desse jeito?" Oliver respirou fundo, apoiando os antebraços na mesa. "Mãe, nem tudo é tão simples." "Então me complica." Olhei nos olhos dele com o coração acelerando. "Eu sou sua mãe, não precisa carregar nada sozinho." Ele engoliu seco. "Você lembra daquela época em que eu ainda tinha empresa?" "Claro que lembro.
Minha voz saiu mais rápida do que eu queria. Você estava crescendo tão rápido, fazendo tudo dar certo, até que tudo virou de repente. Ele sorriu de canto, um sorriso curto, sem graça, mas cheio de ironia. Virou, sim, só que não virou por causa de erros meus, mãe. Não foi falta de esforço, não foi gestão ruim, não foi nada disso. Meu corpo inteiro ficou alerta. Então por quê? Perguntei quase sussurrando. Oliver desenhou os olhos. Porque eu precisava proteger alguém. E quando você escolhe proteger, alguém tem que pagar o preço. Meu coração parou. Quem você estava protegendo, Oliver? Ele não respondeu, mas o silêncio dele dizia tudo. Senti um nó se formar no peito, quente, doloroso. Não me diz que... Mãe, ele interrompeu com uma calma controlada. Eu juro que eu fiz o que achei certo e faria de novo. Aquela frase final bateu fundo. Faria de novo. Quem fala isso não está tentando fugir. Está tentando justificar um sacrifício. Eu respirei fundo, tentando juntar forças. Filho, você pode falar comigo. Seja o que for, eu aguento. Ele sorriu, mas com os olhos marejados. Eu sei que aguenta, mãe. O problema é o que vem depois. O que acontece quando a gente mexe no que achava que estava enterrado. Aquela resposta abriu uma ferida que eu nem sabia que existia. Era ali que eu percebi o primeiro grande aprendizado daquela história. Às vezes, o verdadeiro drama familiar não nasce do conflito, mas do silêncio que tentamos manter para proteger quem amamos. E esse silêncio quase sempre cobra um preço alto demais. Mas antes que eu pudesse continuar perguntando, Oliver olhou para a porta da padaria como se tivesse visto um fantasma. Mãe, eu preciso ir, agora. Oliver! Tentei segurá-lo, mas ele se levantou rápido. Você não pode simplesmente fugir da conversa. Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso, olhando ao redor. Eu não estou fugindo. Estou tentando evitar que você descubra algo que pode te machucar. Aquela frase foi o estopim de um novo tipo de medo dentro de mim. Não medo pelo que ele vivera, mas medo do que ele ainda estava tentando esconder. Se antes eu acreditava que meu filho estava apenas passando por dificuldades, agora eu tinha certeza que ele estava preso em algo muito maior e muito mais profundo do que eu imaginava. Oliver parou na porta da padaria, respirando como se estivesse prestes a entrar em uma tempestade invisível. A mão dele tremia ao tocar a maçaneta e pela primeira vez desde que eu reencontrei, percebi que ele não tinha medo de mim, mas por mim. Era diferente, era mais profundo. Filho, olha para mim, pedi, levantando devagar. Nada do que você me disser vai me machucar mais do que te ver assim. Ele fechou os olhos por um segundo longo demais, como se tentasse encontrar uma saída dentro da própria mente, mas não encontrou, porque não havia saída. Voltamos para a mesa em silêncio. Ele respirou fundo, apoiou os cotovelos na mesa e finalmente encarou meus olhos com sinceridade. Uma sinceridade cansada, ferida, mas real. Mãe, lembra quando a empresa começou a ter aquelas dificuldades inesperadas? Perguntou ele. Lembro, claro. Você dizia que eram ajustes, que estava tudo sob controle. Eu falei aquilo para não te preocupar, mas a verdade é que eu não tinha controle nenhum. Alguém usou meu nome, meus dados, minhas contas e, quando percebi, já estava atolado em pendências que pareciam não ter começo nem fim. Meu coração acelerou. Quem fez isso com você? Oliver mordeu a parte interna da bochecha, um hábito dele desde criança. Não posso dizer ainda, mas posso te dizer como aconteceu. A expressão dele mudou enquanto falava, como se estivesse revivendo tudo. Tudo começou pequeno, arquivos alterados, cobranças inesperadas, valores entrando e saindo sem autorização. No começo achei que era erro do sistema, depois que era golpe externo. Só quando fui confrontado que entendi que alguém próximo tinha usado meu nome. Alguém que conhecia minha rotina, meus documentos, minhas senhas antigas. Senti uma descarga de gelo percorrer minha espinha. Próximo. Quanto? Próximo o suficiente para saber onde eu guardava minhas coisas. Próximo o suficiente para adivinhar como eu reagiria. Próximo o suficiente para saber que, se eu descobrisse, eu ia assumir a culpa.
Meu coração parou. Mas por que você assumiria algo assim? Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Ele abaixou a cabeça, mexendo no guardanapo sem realmente enxergá-lo, porque essa pessoa sabia que você... Ele respirou fundo, a voz embargando. Você seria atingida diretamente se a verdade viesse à tona. E eu não podia permitir que você carregasse um peso que não era seu. Então, quando fui chamado para esclarecer as movimentações, eu simplesmente disse que tinha sido erro meu, que eu tinha autorizado tudo, que estava tentando reorganizar a empresa e me perdi no meio do caminho. Meu corpo ficou gelado. Era como se as peças começassem a se mover dentro de mim, procurando o encaixe certo. Mas, Oliver, isso acabou com a sua vida profissional, com seus planos. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Sim, acabou mesmo, mas foi melhor assim do que te ver sofrer. Aquela frase me acertou como um peso. Parecia impossível acreditar que meu próprio filho tinha se colocado em risco, não por imprudência, não por orgulho, mas por amor. Um amor silencioso, um amor que se sacrifica, um amor que sangra escondido. E ali, naquele instante, veio o segundo grande aprendizado da história. Regra 2, segundo aprendizado. Efeito cicatriz. Toda família guarda cicatrizes, algumas visíveis, outras silenciosas. E as silenciosas doem mais, porque são as que alguém decidiu esconder para não ferir quem ama. Oliver tinha uma cicatriz dessas, eu só não sabia o quanto ela tinha custado a ele. Ele continuou. Quando tudo começou a desmoronar, eu ainda tentei recuperar a empresa. Fiz cortes, vendi equipamentos, até tentei renegociar contratos. Mas quando percebi que os registros já estavam comprometidos, eu entendi que não havia mais caminho de volta. E foi aí que começou a pior parte. Eu tive que me afastar de você. Meu estômago embrulhou. Se eu ficasse perto, você perceberia. Eu sempre fui transparente para você, mãe. Você me lê com os olhos fechados. Se eu aparecesse abatido, nervoso, preocupado, você ia insistir até descobrir. Então, eu sumi, porque era a única forma de te proteger do que estava por vir. Eu senti uma dor tão profunda que tive que apoiar a mão na mesa. Oliver, você não precisava fazer isso sozinho. Precisava sim. Ele respirou fundo. Você sempre cuidou de mim. Era minha vez de cuidar de você. As palavras dele quebraram algo dentro de mim. Não era uma quebra violenta, mas uma rachadura lenta, emocional, que se espalha sem aviso. E foi ali, naquela mesa simples de padaria, que percebi algo que eu nunca tinha enxergado. Meu filho carregava anos de silêncio, culpa e esforço, sozinho. E ainda assim, me olhava como se eu fosse a parte mais importante da vida dele. O barulho da porta da padaria se abriu e alguns clientes entraram, conversando alto. Um deles passou encarando Oliver com desdém, talvez pela aparência, talvez pela roupa desgastada. Oliver encolheu um pouco os ombros, um gesto pequeno, mas que me destruiu por dentro. Eu senti a urgência crescer dentro de mim como fogo. Filho, toquei a mão dele sobre a mesa. Eu não vou descansar até saber quem fez isso com você. Ele me olhou com uma expressão que misturava amor, medo e uma tristeza antiga. Mãe, quando você descobrir, tudo vai mudar. E naquele instante percebi outra coisa. Não era apenas sobre ele ter assumido algo, era sobre quem ele estava protegendo e o que essa pessoa poderia representar dentro da nossa própria família. Histórias familiares mexem tão fundo com a gente porque elas revelam algo que o mundo raramente vê: o quanto somos capazes de amar e sofrer por quem carregamos no coração. E quando a verdade envolve sacrifício, culpa, escolhas impossíveis, a emoção se torna inevitável. Porque toda família tem segredos, mas alguns segredos têm o poder de mudar tudo quando vem à tona. Eu não tinha escolha, mãe. Ele me implorou para não te envolver. Disse que você não suportaria. E que, se toda a situação viesse à luz, você seria atingida diretamente. Uma sensação fria subiu pelo meu peito, tomando meu corpo inteiro. O mundo pareceu girar devagar, mas de forma incômoda, quase nauseante. Quem foi? Perguntei, com a garganta travada. Oliver mordeu o lábio inferior. Mãe, Oliver, fala!
Ele segurou minha mão com força, como se quisesse me preparar para um impacto inevitável. Foi alguém que você confiou a vida inteira. Meu Deus! Alguém que usou seu nome sem te avisar. Não, murmurei, sabendo exatamente para onde aquilo estava indo. Mãe, não foi ele, falei, quase sem ar. Oliver apenas me olhou e naquele olhar eu encontrei a confirmação que eu mais temia. Uma confirmação silenciosa, mas definitiva. Foi o seu pai, mãe. E então o chão desapareceu sobre meus pés. Por alguns segundos eu não consegui respirar. O ar sumiu, a visão ficou turva, o corpo inteiro pareceu perder o equilíbrio mesmo estando sentada. O mundo ao redor se apagou, como se o som tivesse sido arrancado de dentro da cena. Não, repeti, tentando processar. Não, não, não. Mas era verdade. E estava na expressão do meu filho, no cansaço dele, no abandono forçado que ele viveu, na maneira como ele evitava me olhar quando falava sobre o passado. Ele não estava apenas se afastando da família, ele estava se sacrificando por ela. Ele me pediu ajuda, mãe, disse Oliver com dor evidente. Disse que ia perder tudo se aquilo viesse à tona, que você seria arrastada junto. Ele disse que te destruiria sem querer. E eu não podia deixar isso acontecer. As lágrimas começaram a cair sem controle. Não eram lágrimas silenciosas, eram o tipo de choro que vem de dentro, de um lugar que você nem sabia que existia, machucado pela mistura de amor, traição e culpa. Por que você não me contou? Perguntei entre soluços. Oliver apertou minha mão. Porque você ama ele, mãe, e porque eu sabia que isso ia te quebrar. Minha respiração ficou instável, o peito subindo e descendo em desespero. Mas e você? Quem cuidou de você? Ele desviou o olhar. Eu dei um jeito. Eu senti um rasgo dentro de mim. Meu filho, meu menino, o mesmo que eu carreguei nos braços, que eu vi crescer, que eu ensinei a não mentir, havia se colocado na linha de frente de um problema que não era dele, para proteger a mim. E pior, eu nem fazia ideia. A dor que senti naquele instante não era apenas pela revelação, era pela presença silenciosa do sacrifício dele todos esses anos. Era pelas noites que ele certamente passou sozinho, pelas batalhas que travou em silêncio, pela dignidade que manteve mesmo quando nada sobrou ao redor. Eu queria abraçá-lo, mas estava tão devastada que mal conseguia mover as mãos. Mesmo assim, foi ele quem me puxou, me encostando contra o peito dele. Como se, apesar de tudo, ainda quisesse me proteger. Mãe, disse ele num tom delicado, agora você sabe, mas saiba de uma coisa, eu nunca me arrependi do que fiz. Eu só me arrependo de ter te feito sofrer escondendo isso. Fechei os olhos, sentindo o calor do abraço dele, sabendo que a verdade estava apenas começando a se revelar. Porque se ele contou isso agora, era porque havia mais, e eu não sabia se estava pronta, mas precisava estar. Saímos da padaria porque o movimento começou a aumentar e eu percebi que Oliver estava ficando desconfortável. Ele sempre foi assim, sensível aos olhares alheios, especialmente quando carregava qualquer peso emocional. E agora ele carregava toneladas. A rua estava mais fresca quando pisamos na calçada, como se o vento tivesse sido convocado apenas para aliviar um pouco da tensão que pairava entre nós. Mas aliviar não significava resolver. O ar parecia leve, mas o ambiente entre nós dois era denso, tão denso que eu podia quase sentir seu peso sobre meus ombros. Andamos alguns metros até o carro. Oliver caminhava devagar, as mãos nos bolsos, o olhar perdido entre as pessoas indo e vindo. Cada passo dele parecia medido, como alguém que tenta manter a mente organizada quando o mundo interno está em desordem. Filho, chamei baixinho ao lado dele. Mãe, não começa agora, pediu, sem rudeza, mas com um cansaço profundo. Eu não vou começar, eu só quero entender. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto repetido várias vezes ao longo do dia, e suspirou fundo como se estivesse tentando se preparar para algo que não queria enfrentar. E no fundo, eu sabia que por mais que ele tentasse adiar, a verdade estava avançando por conta própria.
Entramos no carro, mas antes que o motorista perguntasse o destino, eu toquei no ombro dele. Pode nos deixar só um instante, por favor? Ele se afastou discretamente, ficando alguns passos adiante. No banco traseiro, o silêncio era quase palpável. Oliver olhava para as próprias mãos, estudando as linhas da palma como se procurasse respostas ali. Eu esperei. Quis deixá-lo respirar. Às vezes, o silêncio é a chave que abre a porta da verdade. Depois de longos segundos, ele disse: Mãe, tem algo que você precisa saber, mas antes preciso que você me prometa que vai ouvir tudo até o final, sem interromper. Concordei com a cabeça, mesmo sentindo minhas emoções prontas para transbordar a qualquer momento. Quando eu assumi aqueles problemas, ele começou com a voz baixa, eu sabia que estava me colocando em risco, mas eu fiz porque era a única forma de impedir que alguém fosse responsabilizado por algo que não suportaria. E antes que você pergunte, não fui enganado. Eu escolhi fazer isso. A respiração dele ficou mais pesada. O que você não sabe, mãe, é quem eu estava protegendo. Meu coração começou a acelerar. Algo dentro de mim gritava uma resposta, mas eu não quis permitir que o pensamento se formasse. Era como se meu próprio instinto estivesse tentando me poupar da dor. Foi por uma pessoa da nossa família, ele continuou com cuidado. Alguém que você ama, alguém com quem você convive. As peças começaram a se mover dentro de mim, mas ainda sem se encaixar. Oliver, fala de uma vez. Quem foi? Ele respirou fundo. Eu encontrei documentos no escritório dessa pessoa. Documentos antigos, assinaturas suspeitas, registros que não batiam com nada do que ele dizia. E quando confrontei, ele desabou. Disse que estava desesperado, que não tinha saída, que ia ser exposto, que toda a família seria afetada. Agora minhas mãos tremiam. Filho, a revelação caiu sobre mim como uma tempestade silenciosa, daquelas que não avisam que estão chegando, mas que mudam tudo quando tocam o chão. Eu ainda estava encostada no peito de Oliver, tentando processar o que ele tinha acabado de dizer, tentando reorganizar meu próprio mundo interno, que, naquele momento, parecia ter desmoronado de dentro para fora. Meu pai. Meu próprio pai. A pessoa que eu mais respeitava, a base da minha infância, o homem que sempre repetia frases sobre honestidade, coragem e dignidade, era o mesmo que havia colocado meu filho em uma posição insustentável, um sacrifício que custou anos da vida dele. Era irônico, era cruel e era profundamente doloroso. Eu me afastei um pouco, enxugando o rosto com a mão, mas a cada tentativa, novas lágrimas surgiam. Oliver me olhava com uma expressão que misturava preocupação e alívio, como alguém que finalmente abre a porta de um quarto escuro que guardou por tempo demais. Mãe, ele começou, eu não queria que você descobrisse assim. Não existe maneira boa de descobrir isso, filho, respondi com a voz embargada. Nada no mundo deixaria isso menos devastador. Ele abaixou o olhar, como se carregasse não apenas a própria dor, mas também a minha. Ficamos alguns minutos em silêncio, dentro do carro estacionado na rua tranquila. O movimento ao redor continuava, carros passando, gente indo e vindo, vida acontecendo, enquanto eu tentava reunir forças para a próxima pergunta. Como isso começou? Perguntei finalmente. Como você descobriu? Oliver respirou fundo, como quem mergulha fundo para buscar coragem. Tudo começou quando eu estava organizando as contas da empresa. Alguns valores não batiam. Havia movimentações que eu não reconhecia, cadastros diferentes, autorizações que eu nunca fiz. No começo achei que fosse erro do banco ou de algum funcionário, até que encontrei documentos arquivados com assinaturas parecidas com as minhas, mas não exatamente iguais. Meu Deus! Foi aí que eu percebi que alguém tinha usado informações minhas. Foi juntando tudo. E então encontrei anotações feitas por alguém que conhecia muito bem sua letra, seus hábitos, seus padrões. E quando percebi o nome vinculado aos registros antigos, ele parou, engolindo em seco. Eu soube que era o seu pai. Eu mordi os lábios com força, tentando conter um soluço. Por que ele faria isso comigo? Por que esconderia isso? Ele estava desesperado, mãe. Tinha pendências acumuladas de anos. Era mais sério do que você imagina.
Ele usou seu nome achando que resolveria tudo rápido, antes que alguém percebesse. Achou que conseguiria arrumar a casa antes que algo chegasse até você. Mas não deu tempo. Meu peito ardia. Era como se cada palavra dele fosse um espinho que rasgava devagar a minha alma. Quando eu o confrontei, continuou Oliver, ele me implorou. Disse que se a verdade viesse à tona, você seria arrastada junto. Ele estava velho demais para lidar com as consequências e... Oliver desviou o olhar. Ele me implorou para proteger você. As lágrimas voltaram com força. Meu filho, protegendo o pai que me criou, carregando o peso que não era dele, sendo julgado por escolhas que não cometeu, vivendo de forma improvisada por decisões que ele não tomou, e tudo para que eu não fosse machucada. Filho, eu não tenho palavras. Minha voz era apenas um fio. Eu não sei como você aguentou isso sozinho. Eu não tinha outro caminho, ele respondeu com uma sinceridade profunda. Eu não podia te perder, mãe, nem deixar você carregar uma responsabilidade que não era sua. Eu toquei o rosto dele, percorrendo com o dedo as olheiras fundas, as marcas de cansaço, a barba mal feita, os olhos que ainda brilhavam, apesar de tudo. Você sacrificou sua vida inteira por mim. Mãe, ele tentou negar, mas eu interrompi. Não, falei com firmeza. Você não vai diminuir o que fez. Você perdeu sua estabilidade, perdeu sua imagem profissional, perdeu sua casa, seus planos, sua rotina e tudo isso para me proteger. A dor que senti então não era apenas emocional, era física, profunda, como se cada palavra escavasse algo dentro de mim que eu nunca tinha enfrentado. Eu preciso falar com ele, declarei, limpando o rosto com determinação. Preciso olhar nos olhos dele, preciso saber por que ele achou que isso era a solução. Mãe, Oliver hesitou, essa conversa vai doer. Já está doendo, filho. Olhei nos olhos dele e continuar no escuro dói ainda mais. Ele assentou, devagar. Eu só peço uma coisa, disse ele, não vá sozinha. Eu não vou, respondi com firmeza, você vai comigo. Oliver pareceu respirar mais tranquilo, mesmo que o peso do mundo ainda estivesse sobre ele. Eu tenho medo dessa conversa, mãe, confessou, medo de como você vai reagir. A única coisa que eu tenho medo, respondi, é de continuar perdendo você, e eu não vou permitir isso nunca mais. Me aproximei e eu abracei forte, mais forte do que eu lembrava ter abraçado qualquer pessoa. Era o abraço de anos de distância, de silêncio, de dor acumulada, de amor sufocado. Ali, naquele abraço, eu fiz uma promessa silenciosa. Eu vou tirar meu filho daquela condição. Eu vou reparar tudo o que foi destruído. Eu vou enfrentar o que for preciso. E eu nunca mais vou deixá-lo carregar nada sozinho. Nos separamos devagar. Vamos agora, declarei, segurando firme sua mão. Vamos conversar com ele, hoje mesmo. Tem certeza? Tenho. Respirei fundo. Está na hora de resolver o que ficou escondido tempo demais. Oliver, ainda relutante, assentou. Saímos do carro e cada passo até o veículo parecia carregar um peso simbólico. Eu sabia, no fundo da alma, que aquele encontro não seria apenas uma conversa. Seria o momento que definiria como nossa família seria dali para frente. Seria o momento em que a verdade deixaria de ser sombra para se tornar luz. E também seria o momento em que eu finalmente veria com meus próprios olhos a dimensão exata do sacrifício do meu filho. Eu estava pronta, não por força, mas por amor. O caminho até a casa do meu pai nunca pareceu tão longo. Cada rua que o carro percorria parecia um lembrete doloroso de tudo que eu não sabia, de tudo que meu filho carregou sozinho, de tudo que estava prestes a ser exposto. As luzes da cidade passavam pelas janelas como flashes de memórias, algumas boas, outras que agora pareciam manchas em uma história que eu achava que conhecia. Oliver estava sentado ao meu lado, as mãos entrelaçadas, os dedos inquietos num movimento contínuo. Era como se cada parte do corpo dele estivesse em alerta, como se a simples ideia de voltar àquela casa fosse uma batalha emocional contra lembranças recentes, escolhas difíceis e feridas que ainda sangravam. Eu respirei fundo antes de descer do carro. A casa do meu pai continuava igual, jardim bem cuidado, varanda iluminada, cadeiras de madeira ainda alinhadas com perfeição. A única coisa diferente ali era eu e a verdade que carregava. Mãe, Oliver murmurou, segurando meu braço antes que eu avançasse. Você tem certeza? Olhei para ele.
Aquele olhar cansado, mas firme, cheio de lealdade. Tenho. É hoje que essa história acaba. Ele respirou fundo, concordando. Subimos os dois os degraus. Antes que eu batesse a porta, ela se abriu. Meu pai estava ali, de pé, com a expressão surpresa, mas não tão surpresa quanto deveria estar. Era o tipo de surpresa calculada de quem já esperava que o passado, cedo ou tarde, viesse bater de volta. Vanessa? Oliver? Ele perguntou, com a voz carregada de espanto e culpa. O que vocês estão fazendo aqui a essa hora? Eu dei um passo à frente, firme, mas sentindo o coração sacudir dentro do peito. Precisamos conversar. A expressão dele mudou, foi sutil, mas real. O olhar vacilou, os ombros perderam parte da rigidez. Ele sabia, ele sempre soube que esse dia viria. Entramos. A sala parecia menor do que eu lembrava. Talvez fosse apenas o peso da verdade preenchendo o espaço. Sentei-me no sofá. Oliver permaneceu ao meu lado, como um apoio silencioso. Meu pai ficou em pé por alguns segundos antes de finalmente sentar-se na poltrona, a mesma de sempre, como se fosse o trono de um passado que já não fazia sentido algum. Pai, comecei, tentando controlar o tremor da minha voz. O que você fez com meu filho? Ele fechou os olhos por um instante, como se a pergunta fosse uma faca. Vanessa, minha filha, você não entende. Então me faça entender, respondi, porque hoje eu descobri que você colocou Oliver em uma situação impossível. Eu descobri que meu filho perdeu tudo para me proteger, porque você usou informações minhas sem me avisar e ele assumiu algo para impedir que eu fosse atingida. Meu pai parecia envelhecer a cada palavra. As mãos tremiam, os olhos marejavam, como se o peso da consciência estivesse finalmente exigindo seu preço. Eu errei. Ele admitiu, com a voz falha. Eu estava desesperado, filha. Eu não queria te envolver, filha. Eu realmente achei que conseguiria resolver tudo. Só que as coisas começaram a crescer rápido demais, fora do meu controle. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, silenciosas. E por que não me procurou? Perguntei. Por que não falou comigo? Ele abaixou a cabeça. Porque eu tinha vergonha. Porque eu sou o pai. Eu deveria proteger você, não o contrário. E então ele se virou para Oliver. E eu pedi para ele não dizer nada. Pedi para que ele deixasse tudo comigo. Mas ele descobriu. Ele veio até mim, furioso, e eu implorei. Implorei para ele não te machucar com aquela verdade. Meu pai engoliu seco. Ele fez o que eu não merecia. Ele me poupou e poupou você. Oliver não chorou, mas os olhos dele estavam vermelhos. Eu não fiz isso por você, ele disse. Fiz pela minha mãe e faria de novo se isso significasse impedir que ela sofra. Meu pai levou as mãos ao rosto, como se não suportasse a própria dor. Eu destruí a vida do meu neto, tentando salvar a minha própria reputação, ele confessou, e destruí sem perceber que estava esmagando o que mais importava. A confissão abriu uma ferida nova dentro de mim, uma ferida que eu sabia que levaria tempo para cicatrizar. Eu não posso apagar o que fiz, disse ele, finalmente erguendo os olhos para mim. Mas eu posso corrigir, se vocês me deixarem. O silêncio caiu sobre a sala. Eu olhei para Oliver. Ele olhou para mim. A decisão estava ali, entre nós dois, esperando para ser tomada. E foi então que entendi que a verdadeira conclusão daquela história não era sobre culpa, era sobre reconstrução, sobre permitir que o passado deixasse de ser uma corrente e se tornasse uma ponte. Segurei a mão de Oliver. Depois, respirei fundo e disse: Pai, você não vai carregar isso sozinho, mas a partir de hoje, meu filho também não. Vanessa, está na hora de consertar tudo, de verdade. Oliver assentiu, devagar. Eu topo, se for juntos. Meu pai chorou como uma criança, como alguém que finalmente entende o tamanho do impacto causado. Eu chorei junto, Oliver também. E ali, naquele abraço imperfeito, um abraço de 3 pessoas quebradas, mas dispostas a se recompor, eu percebi algo que mudou tudo dentro de mim. Família não é sobre evitar erros, é sobre ter coragem de reconstruir quando tudo desaba. É sobre assumir o que foi destruído, restaurar o que foi rompido e, sobretudo, escolher o amor, mesmo quando dói. Nos dias que se seguiram, iniciei com Oliver todos os processos para reorganizar sua vida, de verdade. Não mais escondido, não mais sozinho.
Meu pai participou também, dando passos lentos, porém firmes, para reparar o que havia sido causado. Era um início tímido, mas era um início. E às vezes, recomeçar é mais importante do que acertar de primeira. Meses depois, olhando para meu filho sentado ao meu lado, recuperado, reerguido, com brilho nos olhos que eu não via há muito tempo, eu descobri algo inesperado. O amor mais forte do mundo é aquele que sobrevive aos seus próprios destroços. E aquela história, por mais dolorosa que tivesse sido, não terminou em dor. Terminou em reconstrução, terminou em verdade, terminou em família. E enquanto caminhávamos juntos, sob o sol de uma tarde comum, percebi que certos reencontros mudam tudo, inclusive a forma como olhamos para nós mesmos. Algumas histórias começam com perda, mas as melhores começam de novo.